Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Baceto. Hoje com a ilustre presença da TACT Engenharia, Paulo e Dirceu. Isso. Pessoal, boa tarde a todos. Queria que vocês contassem assim, um pouquinho da história de vocês, separadamente, né? Como vocês entraram nesse ramo. Bom, eu contando um pouquinho da minha história, né? Eu me formei aqui em Florianópolis, pertinho na UFSC, né? Fiz uma parte da faculdade aqui, né? Engenharia de produção civil, uma parte na França, engenharia industrial. E, enfim, sou de São Paulo. Na minha família ela tá bem ligada aí nessa área da construção também. Meu avô construiu até os 90 e poucos anos, então tem bastante obra aí desde criança aí que tá na veia, né? Não teve muita escolha, então. Então, foi meu pai, agora hoje eu tô também no ramo. Bem, eu comecei, na verdade, na carreira militar, né? Eu era do Exército, eu fiz aquele concurso público para servir nas Forças Armadas, mas sempre quis fazer engenharia. Só que nas localidades que eu acabei servindo não tinha oportunidade, né? Quando eu fui servir em Curitiba, que aí eu prestei o vestibular lá para engenharia de produção civil, e aí comecei de fato a perseguir o sonho da engenharia. E aí lá eu formei em engenharia de produção civil, acabei entrando numa construtora local lá, e aí comecei a carreira, né? Acabei saindo do exército e segui. E esse encontro, como aconteceu? Porque completamente diferente as origens, né? Exatamente. Na verdade, bom, aí eu de Curitiba fui transferido, né? Pela Magno Martins, né? E acabei vindo depois para Joinville e para Florianópolis. E aqui em Florianópolis a gente acabou se conhecendo, fazendo trabalho juntos, né? E aí começou a nascer essa ideia, né? Pela sinergia, pelas visões que a gente compartilha muito, tanto da parte de engenharia, de produção, enfim. E a TACT nasce de vocês dois ou ela já vinha de antes? A nossa parceria aqui, ela já, como juntos, né? Trabalhando no UD Engenharia, já vem desde 2016, né? Desde 2016, que a gente, de alguma forma, foi trabalhando em projetos juntos, né? E aí, nessa jornada, a gente já chegou a trabalhar em Campo Grande, teve obra em Manaus. Tudo como TACT? Não, a gente, na verdade, nós éramos ali profissionais ali, prestando serviço, mas trabalhando no mesmo projeto. Ah, entendi. Sem clientes específicos, né? Sem uma empresa devidamente nomeada, aberta para fazer isso. Não como sociedade, Sim. né? Mas prestando serviço para aquele projeto, né? Uhum. É bem comum isso, né? Tem muitos clientes que não são da área da engenharia, não são técnicos, né? Um grupo hospitalar, às vezes até um cliente da parte industrial, eles não têm essa parte de engenharia. Então eles contratam profissionais de engenharia, prestadores de serviço, para assumir esse escopo de engenharia, né, e prestar conta para eles do projeto, né? São projetos geralmente rápidos, complexos, né? Que é mais voltado para a parte de industrial e hospitalar, negócios, né? Uhum. Mas que acaba sendo um bom ambiente, assim, de desafios, de inovação. Geralmente puxa grandes equipes, né, com profissionais bem voltados aí para entrega de resultados, né? Sim. Então foi nesse meio que a gente forjou aí os pilares da TACT. E fora de Santa Catarina, pode falar um pouquinho de quantas obras, alguma obra em particular que seja aquela obra queridinha? Olha, agora a quantidade de obras exata eu Não tem. Não me recordo, né? Mas foram vários, né? Tem alguns estados ali que a gente já participou, né? Em conjunto. E como tiveram muitas obras grandes, né? Por exemplo, ali uma obra queridinha, né? Uma obra bacana que a gente gosta de falar foi a obra aqui do Parque Locke, de Governador Celso Ramos. Ah, sei. Onde tem hoje o Mercado Livre, né? Então foi um projeto junto com a Cassol. E foi bem bacana, né? Uma obra de 170 mil metros quadrados. Inclusive eu passei recentemente e fiquei curiosa com o que era aquele complexo gigantesco ali. É Mercado Livre? Hoje está todo locado para o Mercado Livre, né, da Cassol Real Estate. Mas foi um projeto muito grande, né? É um projeto bem... É um CD de distribuição com um centro administrativo integrado.
É bem moderno. Para te ter uma ideia ali, foi tudo pensado para ter um controle robotizado ali do estoque de insumos do Mercado Livre. Então imagina um grande galpão industrial, né? Desde o piso, ele tem um coeficiente de planicidade lá para que as empilhadeiras robotizadas circulem automaticamente dentro do estoque e forneça aí um conteúdo logístico para entrega bem ágil, cara. Então é obra de grande porte, foi bem desafiador. E recentemente, uma bacana que dá pra gente falar foi uma Unimed. É um hospital da Unimed, né, em Maceió. Maceió, obra de 31.500 metros quadrados também, onde a gente teve na equipe de estrutura praticamente 100 pessoas trabalhando num ritmo bem forte, né, e com muita tecnologia aplicada no processo, né. Para você ter uma ideia um pouco ali do que a gente trouxe de engenharia aplicada nesse escopo, né, a gente chegou a ter contratado uma consultoria de tecnologia do concreto de São Paulo para agregar ali a um melhor valor agregado, né, uma engenharia de valor em todo o processo ali da construção para ter um melhor custo-benefício daquela entrega que foi contratada ali pela nossa parte para pro projeto, né? E falando um pouquinho do encontro de vocês, Baceto, parcerias, os primeiros lançamentos ali, os BGs, eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi esse encontro, como começou e como é que tá o andamento, porque eu passei na frente de um BG essa semana e vi que ele já tá andando. Sim, né? Hoje tem essa parceria, né, nosso próximo ali junto com o pessoal da GPR ali também. Sim. Onde hoje tem um projeto em Canasvieiras, né, que está em andamento, finalizando estrutura, né? O BG1. O IMOB, né, o IMOB. Foi o primeiro, né, um pouquinho menor, mas agora já está em início ali, tem o BG Trindade, né, que está com a parede de diafragma, que está em execução, né, em breve se libera para se iniciar com os blocos, e o Canas ali também já está a pouco do gol ali para... eu passei essa semana e vi. Ele já tá. O Trindade 2 já foi executada a demolição, né, das casas. Então tem bastante metro quadrado ali para ser executado nesse ano em conjunto. Hoje, qual é o número de metro quadrado aí para os próximos anos? Tem um número? A gente já trabalhou na faixa de 60 a 70 mil metros quadrados simultâneos de obras, né? Mas Santa Catarina, aqui na verdade Florianópolis, tem uma limitação pelo plano diretor. Então os projetos aqui giram de 3 a 6, 7 mil metros, né? Geralmente as obras. Né? Então a gente não veria problema de atuar com grandes números em obras simultâneas, mas acredita que os próximos anos ficarão entre 20 e 30 mil metros, pelas características das obras da região. Isso anual, esses 20 mil metros anual? Vai estar acontecendo em simultâneo, né? Sim. Só é construída, né? Em desenvolvimento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do que a gente está aí startando mais um lançamento em Santo Antônio de Lisboa. Uma parceria somente Baceto e TACT, né? Um pouquinho de como vai ser a obra ali, de qual é o andamento, a previsão de entrega, o que vocês esperam dali, que ali hoje a gente está trabalhando forte no lançamento, né? Bom, a gente tem há muito tempo desenvolvido nossa metodologia de trabalho, né? Voltada aí para obras a preço de custo. Eu acho que acaba que fecha muito bem com o nosso perfil, né? Porque a TACT, ela busca muito situar seus projetos em cima de dados, né? Então, ter um bom orçamento executivo, ter um planejamento da obra bem assertivo em relação aos principais marcos de entregas, ter um plano de compras, ter um plano de suprimentos para que a gente encaixe isso dentro de um fluxo de caixa. Eu acho que fecha muito bem com o conceito da SPE, onde a gente tem um fluxo de caixa atrelado aí aos investidores, né, e precisa prestar conta disso ao longo do tempo, né. Então, nesse momento, a gente tá bem tranquilo, tá com um horizonte bem controlado em relação ao Sunset. A obra, ela já nasce aí com um perfil
que vem de lições aprendidas do Select, né, onde tem um bom projeto, uma boa equipe por trás, as condições locais da região são ótimas para desenvolvimento de engenharia, de obras, né, não esperamos surpresas lá. Então, acredito que o projeto está em um bom caminho. Bem encaminhado, né? É uma região que está muito bem estruturada, né? Então, em termos de obra, acessos... Não tem muita dificuldade na construção. A localização ali é muito boa, né? Então, a infraestrutura ali da região ali ajuda muito nesse aspecto, né? É diferente lá que a gente contou aquela história de Maceió, tinha a situação um pouquinho mais complicada, né? Ali o próprio bairro ali em si, a região mesmo que tá o terreno ajuda bastante ali a ter uma construção bem, onde a gente consegue agregar e ter essa performance, ter a engenharia de valor que é trabalhada nesse período até esse início de obra, né? Que está tudo encaminhada, né? Para a gente startar no início do próximo ano, né? E aí até 2019 a gente está bem mapeado para entregar mais empreendimento. Certo. E eu queria entender, porque assim, hoje é um grande... para mim, é um grande diferencial da SPE a transparência, né? Certo. Essa transparência de dados, que é o que eu vejo que é o que atrai os investidores. Eu queria entender mais ou menos como é que vocês fazem essa transparência, passam os dados de quanto tempo, qual é a forma, tem um acesso para os clientes, como é que funciona essa parte? Porque eu tenho construtoras ali, administradoras que têm um aplicativo, tem outras que passam balancetes mensais por e-mails, como é que vocês fazem isso? Então, sabe que hoje o mercado tem muitas opções, né? Agora tu tá vendo aí inteligência artificial tomando conta de tudo, né? Mas a gente conversando sobre como poderia proporcionar essa transparência a todos os investidores, chegou numa ideia tão simples e tão, de fato, fácil para a gente também, porque toda obra hoje tem o diário de obras, né? Se a gente for em qualquer construtora que atua dentro das normas regulamentares, eles precisam ter um diário de obras. E a gente conversando, por que não fazer o diário de obras ser o diário de obras acessível aos investidores? Sim. Porque lá no diário de obras a gente tem as principais informações da obra, né, as condições climáticas, quais são as equipes que estão mobilizadas, quais são os serviços que estão acontecendo, se houveram ocorrências, enfim, os principais pontos do projeto naquele momento. Então a nossa ideia foi disponibilizar desde já esse diário de obras, né, onde serão atualizadas ali informações dos investidores, fotos da obra, e assim a gente... Isso é uma página para vocês ou... Ele funciona... tanto no seu celular, você consegue baixar um aplicativo onde vai montar todas essas informações disponibilizadas de uma maneira bem fácil. Tanto quanto se você quiser usar o teu navegador pela internet ali, isso pode ser acessado, né? E da mesma forma, né, essa plataforma, né, te permite gerar relatórios, né, e aí com a periodicidade devida eles são encaminhados, né, onde vão estar lá as informações principais do que ocorreu durante aquele período, né? Então, de uma maneira bem transparente, né, todas as informações são disponibilizadas em tempo real, a hora que tem um investidor lá dos Estados Unidos, no Canadá, e ele quer acessar aqui um horário ali específico dele, ele consegue acessar e vão estar lá as informações que se ele precisar e já tiver alguma dúvida, ele consegue encaminhar e a gente... Bom saber disso, então legal. Porque hoje é uma dor, principalmente o que tu mencionou, dos cotistas de fora. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito cotista estrangeiro ou brasileiro que mora fora. Uhum. E é uma dor. E quem não tem essa transparência gera uma insegurança que não compra mais aquela administradora que não tem essa transparência. Algumas empresas preparam o que eles chamam de informativo, né? Informativo mensal, né? Que eu acho que também é uma ferramenta que funciona, né? Mas eu vejo que um diário de obras ele está bem alinhado, assim, ao que de fato é uma obra, né? O andamento da obra, o serviço. É isso de tu ter esse acesso a qualquer momento, não tem que estar fazendo todo, né? Eu vou pedir, às vezes, para o meu corretor, que vai informar a construtora,
Isso é muito legal. E o bacana é que assim, a gente já prepara toda a estrutura, né, de onde vão ser inseridas essas informações, principalmente de execução de obra, para aquele investidor, se às vezes ele está querendo entender o serviço daquele pavimento, entender como que está, ele já vai conseguir ver lá se está numa fase de estrutura, de alvenaria, de instalações, de reboco, ele vai estar visualizando, né, aquelas imagens em praticamente tempo real. tempo real, porque só é disponibilizado praticamente diariamente ali aquele relatório, né, onde são atualizadas as informações, então fica bem fácil, né, de quem está fora, tá acompanhando, né, essa evolução do contrato, né. Então, Que legal. E isso já está disponível para o Sunset, por exemplo? sim. Já está. Eu tenho cotisas no Sunset já. A obra, de fato, ainda não iniciou, né? Sim. Mas já existe o acesso, né? Então lá a gente está registrando, por exemplo, documentos da obra, atas de reuniões, provavelmente serão introduzidas na plataforma, e assim ficará disponível para todos poderem acessar. Que legal. Gente, vou já me encaminhando para o final. Queria que vocês vendessem o peixe de vocês, deixassem os contatos, o site para dar uma olhadinha no que vocês já fizeram, a história de vocês. Contatos de Instagram também, se quiser, fiquem à vontade. Para quem puder nos acompanhar, né, nessa jornada, o nosso Instagram é o tact.engenharia, né? O nosso site é tactengenharia.com.br, né? Então lá vão estar as principais informações, né, do que a gente oferece como solução e os nossos contatos. E dependendo do seu projeto, né, seja numa necessidade específica de execução em si de um contrato que já tem ali a incorporação vinculada, né, ou se é necessário um trabalho ali mais de análise de pré-obra, uma visão do seu planejamento executivo, do seu orçamento executivo, dessa análise de viabilidade econômica que existe como potencial para um determinado terreno, a gente tem todo um know-how ali para trazer essa informação desde do terrenista, né, até o cliente final que está buscando somente execução ou então o projeto ali pronto, que ele vai só entrar como cotista. Perfeito? Gente, vou me despedindo aqui, agradecendo ao Paulo e ao Dirceu, muito obrigada, a Tact também. Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.